de Cristo manifestará. Cristo ressuscitado, trazendo Jesus em cena de novo. Glorifica seu nome mais uma vez em seus filhos. Como podemos viver se não louvando a Ti? Porque somos epístolas vivas, lidas por homens. Para mim, Tu és o Deus poderoso de novo encarnado. Somos epístolas vivas, lidas por homens. E Tu és o Deus poderoso de novo encarnado. Sabemos que hoje a palavra está na noiva. É Jesus cavalgando outra vez. Traga Tua majestade ao lugar correto, no trono de nossos corações. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Mais uma vez, estamos aqui no Tabernáculo em Curitiba, nesta noite de terça-feira, feriado. Estamos aqui mais uma vez felizes, alegres por ver o plano de Deus mais uma vez sendo desvelado para nós, ou Deus se mostrando mais claramente para nós nesses últimos dias, com os eventos que vocês devem estar acompanhando. E especialmente no dia 28, agora de fevereiro, né? Mais uma vez, exatamente no dia 28, nós vimos que algo de extrema importância ou de significado para os filhos de Deus foi mostrado através das manchetes de todos os jornais do mundo. E eu acredito que você, que é um crente desta 1ª hora, está bem conectado naquilo que está acontecendo ao nosso redor. E estou muito feliz, particularmente, por aquilo que Deus tem feito conosco aqui e o que Deus está fazendo com o seu povo ao redor do mundo, mas especialmente para o povo que está nas nossas proximidades, os nossos irmãos que estão mais perto. E isso nos deixa muito contente em ver que Deus está operando no nosso meio. Vamos tentar economizar nosso tempo hoje. Espero que vocês estejam orando por mim, e tenho algo para dizer aqui hoje e eu preciso que você tenha muita atenção naquilo que eu vou dizer. É de extrema importância para o momento que nós estamos vivendo, e se você quiser pegar um lápis, um papel aí e fazer algumas anotações, eu acredito que seria muito bom. Eu acredito que você vai gostar, me ajudou muito aquilo que o profeta disse na mensagem, algumas das coisas que nós vamos dizer esta noite. E eu sei que vai ajudar você, mas eu quero dizer algo para você. Se você apenas sentar aí e você não se esforçar para captar aquilo que o profeta disse referente ao momento final, lembre-se que em Apocalipse 10:7, o mistério de Deus deveria se cumprir. Então não era quando ele começasse a soar a sua mensagem, mas quando ele terminasse de soar a sua mensagem. E nós descobrimos que aquela voz que começou soando no profeta, termina soando no grupo do profeta em Apocalipse 11:15, onde diz: "E soou o 7º anjo". Então aquilo que ele havia começado no seu ministério terminaria nos dias do grupo, não é verdade? Gostaria de fazer uma pequena oração antes de nós entrarmos na Escritura, e vocês podem me acompanhar. Senhor Deus, te agradecemos mais uma vez pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui na Tua presença, na Tua casa, e nos aproximarmos da Tua santa e sagrada palavra, Senhor. Sabemos que nós mesmos nada podemos fazer, mas pedimos a Tua ajuda, Senhor, o Teu auxílio nesta hora, que o Senhor possa usar a cada um de nós nesta noite para revelar uma parte do Teu plano para o momento que nós estamos vivendo, Senhor. É com muito tremor em nossos corações que nós nos aproximamos de Ti, pedindo que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça
e que o Senhor esclareça e abra os nossos olhos nessa hora tão tremenda que nós estamos vivendo, Senhor. Ajuda os ouvintes, Senhor. Abra os corações deles, as vistas espirituais para que possamos enxergar aquilo que o Senhor está mostrando para nós nesta hora tão maravilhosa, a seres tão indignos e não merecedores da Tua graça, Pai. Pedimos essas bênçãos, seja com cada um deles, abençoa-os nesta noite e vindique a Tua palavra para cada um dos eleitos, é o que pedimos no precioso nome, Senhor, do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Gostaria que vocês fossem para o livro de Apocalipse capítulo 7. Me acompanhem com atenção nesta noite. Eu pedi para vocês pegassem um lápis e um papel, anotem o que eu vou falar para vocês esta noite. Se vocês não tiverem o Espírito certo para acompanhar, você vai falhar em captar aquilo que o profeta disse na mensagem. Então é por isso que eu preciso da ajuda de vocês. Apocalipse 7 é o início da sétima era. Compreende desde o início da sétima era até o final dela, até o final da sétima era. Isso inclui desde 1906 até o final dos 3 anos e meio, quando os 144 mil se encontram selados e também aparecem as virgens nécias debaixo do som lá da sétima trombeta para os judeus, tá? Então, mas eu quero chamar a atenção em algo muito especial. Se você não acompanhou o culto passado, você me acompanhe hoje à noite e depois volte e veja o culto passado de domingo, o que nós falamos. Veja, e depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Então, quando se inicia a sétima era, eles estavam segurando os ventos. Nós sabemos que os ventos são as guerras, não é verdade? Então, esses 4 mensageiros, o profeta disse que eles eram 4 mensageiros, 4 homens terrenos, os quais trariam sobre a face da terra ali as guerras, ou no caso, a Primeira Guerra Mundial e depois a Segunda Guerra Mundial. Mas, assim que eles estavam segurando, em 1906 aparece um anjo, o anjo do Senhor, Cristo, o anjo forte aparece. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo de Deus, vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Então, a esses mensageiros, esses 4 mensageiros, aos quais haviam sido designados que trouxessem as guerras sobre a face da terra, os ais sobre a face da terra, eles começariam lá e iriam até o final no terceiro ai. Presta atenção nisso aqui. E ele disse assim para eles, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Então é a destruição da terra que nós estamos lidando aqui. Dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Agora presta atenção. Nesse verso 3 aqui, já foi na Segunda Guerra Mundial. Deus teve que parar na Segunda Guerra Mundial, porque a partir entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, viriam o chamado para os trabalhadores da hora undécima. Eu vou economizar o tempo, não vou ler de novo, porque eu já li muitas vezes aqui no programa, onde o profeta disse que é aqui onde os trabalhadores da hora undécima seriam chamados. Então, entre a Segunda Guerra Mundial e a Terceira Guerra Mundial, Deus entra no meio, vem desde lá da primeira, preservando a semente, mas quando chega na Segunda Guerra Mundial, o profeta explica isso aqui e diz, não deixa que uma coisa toda aconteça, que uma bomba atômica caia antes que os 144 mil sejam assinalados. Acontece que antes de Apocalipse 11, aparece Apocalipse 10. Então, antes que os 144 mil fossem selados, a noiva tinha que ser selada, a noiva tinha que ser tomada primeiro, para que então esses anjos continuassem da onde eles pararam para frente. Eu espero que você esteja captando. Olha, nós temos repetidamente dito aqui que haveria uma segunda cavalgada. Tudo que aconteceu nos dias do profeta, os reis que estavam nos dias do profeta, estariam nos dias do filho do profeta, Eliseu, da noiva. O mesmo cenário que estava armado lá, quando chegou no último momento que haveria uma destruição completa sobre a terra, este anjo disse, pare, até que havemos assinalado os 144 mil. Mas antes dos 144 mil, aparece a noiva gentia, um mensageiro saindo
para tomar uma noiva para Cristo, não é verdade? Então foi isso que aconteceu ali. Espero que vocês entenderam. Então tem 4 anjos ali que aparecem, 4 mensageiros, e esses 4 mensageiros foram aqueles os quais trouxeram a Segunda Guerra Mundial, mais especificamente, ou desde a Primeira Guerra Mundial, mas mais especificamente na Segunda Guerra Mundial. Agora, presta atenção. Em 1933, o profeta teve uma visão. Ele teve 7 visões, e nessas 7 visões ele viu exatamente o que é que estava acontecendo ou que estava prestes a acontecer, não é verdade? E nestas visões, ele disse o seguinte, ele disse assim, olha, agora notem, desde a Primeira Guerra Mundial tem constantemente havido uma perseguição contra o judeu. Para cima se levantou Hitler para a Segunda Guerra Mundial e quando ele levantou, ele começou a o quê? Ele ia dilacerar o mundo todo ao redor, não é verdade? Ele ia dilacerá-lo bem ao redor. Tudo bem. Tudo tinha que ser o comunismo. Vocês se lembram que eles iam me pôr na cadeia aqui perto? Porque o Mombrana, quando disse essa visão, o povo achou que ele estava louco. Eu estava pregando esta mesma coisa aqui perto no Hall Redman, aquela noite. Sim, Senhor, dizendo, haverão 3 ismos. E eles vão todos se acumular em um ismo. Então presta atenção o que nós vamos dizer nesta noite. É de extrema importância para você. E eles vão todos se acumular em um ismo. E este ismo vai trazer uma perseguição que enviaria Jesus Cristo à Terra novamente. É bem isso, é bem assim mesmo. Aquele foi o comunismo. E Hitler, nazista e assim por diante. E como o fascismo de Mussolini, Hitler e Stalin. Eu disse, um deles vai tomar o lugar disso. Né? Um deles ia tomar o lugar do fascismo e do nazismo. Um deles ia engolir aqueles 2 poderes e transformar em um outro poder. Um deles vai tomar o lugar disso. Não sei qual vai ser, mas eu creio que será o Rei do Norte. Mas eu creio que vai ser o Rei do Norte. Esse aqui é numa das mensagens, ele disse isso em Perguntas e Respostas no dia 13 de janeiro de 1954. Né? E depois, na mensagem Porque Nós Não Somos uma Denominação, ele disse, e em 1933, quando nós estávamos tendo reuniões bem aqui, onde aquela igreja de Cristo se encontra agora, a antiga casa maçônica, a visão do Senhor veio a mim aqui em cima e predisse que a Alemanha se levantaria e teria a linha de Maginot lá. Muitos de vocês se lembram. E como que eles estariam todos fortificados lá e os americanos levariam uma grande surra bem lá naquela linha. Também disse o que aconteceria e acerca de Roosevelt. E aquelas coisas, como ele concorreria e chegaria até o 4º mandato. Perfeitamente, bem exatamente do jeito que se cumpriu. Olha só. Né? E também disse sobre os casos e assim por diante. Isso aqui está, porque nós não somos uma denominação do dia 27 de setembro de 58, parágrafo 136. Olha, quantos reis então tinham na visão de 1933? 4 reis. Vocês viram esses 4 reis ali em Apocalipse 7, na Primeira ou na Segunda Guerra Mundial aparecem esses 4 reis, não é verdade? Porque aparece antes em uma forma de semente, como o espírito comunista, fascismo, nazismo, mas na Segunda Guerra Mundial estava encarnado em homens, em mensageiros, em pessoas, homens. E ele disse que Roosevelt foi o homem, nessa mesma mensagem, Roosevelt foi o homem que levou todo o mundo para a Segunda Guerra Mundial. Ele foi um dos causadores porque ele explicou que a Alemanha não tinha problema nenhum com a América. Mas ele quis fazer graça com o Reino Unido, a Inglaterra, e acabou levando Estados Unidos e os aliados à guerra. Tudo bem, só para nós fazermos uma entrada aqui. Então nós vemos esses 4 reis. O primeiro rei que aparece era Benito Mussolini, o segundo rei Hitler, o terceiro rei Stalin e o 4º rei Roosevelt. Lembre-se que haveria uma segunda cavalgada. Mantenha isso na sua mente. Agora, ele disse que Benito Mussolini e Hitler, com o fascismo e nazismo, seria engolido pelo comunismo. Então, quantos reis ficaram? Um lado 3 e outro lado 1. Ficou Estados Unidos da América versus, porque mais adiante do comunismo se transformou na União Soviética e hoje se transformou no Império Russo. Então, nós vimos os Estados Unidos da América de um lado e do outro lado, Rússia. Não é verdade? Então, desses 4 reis se transformou, 3 foi para um lado, que se formou em um só, engoliu, e do outro lado ficou os Estados Unidos da América. Tá ok. Espero que vocês estejam captando, não é verdade? Agora,
Eu estava falando no último programa a respeito da visão de Daniel, e nós vamos ver que a visão de Daniel foi a mesma visão que o profeta teve em 33. A mesma visão que o profeta teve em 33 está em Daniel 7. Está em Daniel 7 e Daniel 8. No culto passado nós falamos sobre Daniel 7. Hoje eu vou falar sobre Daniel 8. Mas primeiro gostaria de ler Apocalipse 13. Leia comigo em Apocalipse 13, versículo 11. E presta bem atenção no que está dizendo no versículo 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, ponto e vírgula, e falava como um dragão. Quantos sabem que aqui é os Estados Unidos da América? Nós sabemos que este é os Estados Unidos da América. Só que aqui no versículo 11 está mostrando 2 fases dos Estados Unidos da América. A fase que ele era um cordeiro que tinha 2 chifres e depois a fase que ele falava como um dragão. Então houve uma transição sobre os Estados Unidos da América. A América deixou de ser a América que era e se transformou em uma outra América. Então o Apocalipse, ou Daniel 8, lida justamente com a transição. Presta atenção, anota aí. Daniel 8 lida com a transição dos Estados Unidos da América de cordeiro a dragão e lida com a transição da besta para a última cavalgada. Vou repetir. Daniel 8 lida com a transição dos Estados Unidos da América entre ser um cordeiro com 2 chifres, a dragão, e também a transição da besta à última cavalgada. Porque a besta não era ainda a última cavalgada. A besta era o 3º estágio. Primeiro estágio era espírito anticristo, segundo estágio era falso profeta, terceiro estágio era besta. Mas algo acontece quando ela se tornou besta, algo acontece nesse ministério e daí ele entra no seu último estágio. Lembra da imagem de Daniel? Mesma coisa. Eram 3 impérios, não era? Era Império Babilônico, Medo-Persa, gregos. Mas eu quero que vocês notem o que aconteceu no Império Grego. Algo muito importante aconteceu durante o Império Grego, que está em Daniel 8. Quando entrou o Império Grego e a profecia de Daniel 8 diz que isso se repetiria no último dia ou durante as eras, o Império Romano teve os mesmos 4 estágios que o Império Babilônico, Medo-Persa, grego e finalmente romano teve nos dias dos judeus. Aqueles mesmos estágios se repetiriam durante as eras e agora nós vamos ver o que é que aconteceu entre a transição do 3º estágio para formar o 4º estágio, entre o 3º cavalo para entrar no 4º cavalo. Tá vendo? Todas essas visões estão falando de um evento, mas agora nós vamos ver o detalhe em Daniel capítulo 8. Né? Então aqui em Apocalipse 13, 11 nós vimos, o que nós vimos? E vi subir da terra outra besta e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, ponto e vírgula, no final, e falava como dragão. Aí já é outra cavalgada, não é a primeira cavalgada da América, é a segunda cavalgada da América. Vamos abrir no livro de Daniel, capítulo 8. Abra lá comigo. O que diz ali? No ano 3º do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Então a mesma visão que o profeta teve é a mesma visão que Daniel teve. Só que em 1933, Deus vem ao profeta e lhe dá uma visão para identificar para nós quais eram essas nações no segundo cumprimento da mesma profecia que foi cumprida para os judeus e que deveria ser cumprida para os gentios. Você está captando? Lá foram 4 nações distintas. E aqui foram outras nações distintas, mas cumprindo a mesma profecia. Então nós vamos ver que todas as profecias do livro de Daniel se repetiriam para o dia final. Né? Diz ali, e vi na visão, acontecendo que quando vi que eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão, vi, pois, na visão, que eu estava junto ao rio Ulai. E levantei os meus olhos
E vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 pontas. E as 2 pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. Olha, um cordeiro, o que é um carneiro? O carneiro é quando o cordeiro fica um pouco mais velho, né? O carneiro é o cordeiro quando fica um pouco mais velho. Então, a América, na entrada da 7ª Era, ainda era um cordeiro. Mas conforme o tempo passou um pouquinho até a Segunda Guerra Mundial, veja o que tinha se transformado a América. De um cordeirinho, o que aparece agora? E eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 pontas, e as 2 pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o sul e para o norte, e para o ocidente e para o norte e para o sul. E nenhum animais podiam estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Ó, se esse país não foi os Estados Unidos da América, até a entrada da 7ª Era. Não existia nenhuma nação tão poderosa quanto os Estados Unidos da América. Não é verdade? Agora, você fala, irmão Billy, onde é que você tem base para falar um negócio desse? Vou ler aqui para vocês, e eu quero falar bastante, discorrer no capítulo bíblico, mas eu vou usar essa citação para vocês. Olha aqui o que o profeta diz. Para ver que esse carneiro é os Estados Unidos da América. Ele diz assim, na mensagem A Imutável Palavra de Deus, do dia 27 de julho de 1960, parágrafo 68. Ela não é muito velha, os Estados Unidos. Ele está falando dos Estados Unidos. Ela não é muito velha. Apocalipse 13 disse que essa nação não viveria por muito tempo. Não viveria por muito tempo mesmo. Vocês sabem disto. O cordeirinho que se levantou e nunca se tornou um carneiro como os demais dele. Olha o que ele vai explicar agora. Morreu na sua juventude. É verdade. Quando o poder eclesiástico e civil se encontraram com esses 2 chifrinhos do carneiro. Peraí, olha só. Quando o poder eclesiástico e civil se encontraram com esses 2 chifrinhos do carneiro. Opa, então quer dizer que a América se transformou em carneiro. Viu? O profeta está dizendo. Então, quando isso aconteceu, uniu-se a igreja e o Estado. O que o profeta está explicando aqui? Que a América tinha o poder, a liberdade civil e religiosa própria, que era com base fundamentada na Bíblia, cristã. Mas chegou um outro poder eclesiástico e um poder religioso e poder político, chegou um outro e tomou conta daqueles ali e levantou outros no lugar. Olha que ele vai, vou repetir agora você vai entender. Ela não é muito velha. Apocalipse 13 diz que essa nação não viveria por muito tempo. Vocês sabem disso. O cordeirinho que se levantou e nunca se tornou como um carneiro, e nunca se tornou um carneiro como os demais, como a Babilônia, que durou centenas de anos, como os Medo-Persas, como as outras nações que duraram, como o Império Romano, que durou todo aquele tempo. Mas, olha o que ele diz aqui. Não se tornou um carneiro como os demais deles. Morreu na sua juventude. É verdade. Quando é que ele morreu? Quando que os Estados Unidos da América morreu a fase carneiro dele? Quando o poder eclesiástico civil encontraram com esses 2 chifrinhos do carneiro. Chamando a América de carneiro. Então, uniu-se a igreja e o Estado. E nós estamos, quando fazendo isto, agora, só depende para que lado assopra quando eles tiverem outra eleição, e nós estamos quase lá agora, apenas deixe que se vá. Ele estava falando isso 2 meses antes, ou 3 meses antes de Kennedy se eleger para presidente em 1960. Entendeu? Até ali era um carneiro. Né? Não é verdade? Agora, também na mensagem A Marca da Besta, ele diz, dia 13 de 5 de 1954, 2 chifres como um cordeiro. Não um cordeiro. O que é isto? Aí ele explica, é o nosso búfalo americano, claro. Vejam, lá está ele, 2 chifres como um cordeiro. Mas então o que foi que ele fez? Ele tinha liberdade de religião primeiro, ele agia como um cordeiro. Mas lembrem-se, ele nunca se tornou um carneiro velho. Ele nunca se tornou um carneiro velho, mas se tornou um carneiro. Entendeu? Ele era um cordeiro, este país tem apenas 150 anos de idade. Vocês sabem, apenas um cordeiro. Ele estava falando isso em 1954 na mensagem A Marca da Besta. Né? Então, nós vamos ver que aquele cordeiro cresceu um pouquinho mais, se transformou num carneiro, mas quando ele era um carneiro, que tinha 2 pontas que haviam crescido bastante, e ele dominava, e ele era uma nação maior do que todas as demais nações do mundo, de repente aparece uma outra nação. Presta atenção.
Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, e para o norte, e para o sul. E nenhum os animais podiam estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. E estando eu considerando, olha só, quando chegou nesse estágio, e estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra. Opa, um bode que cobria toda a terra. Uma nação que cobria toda a terra. Um poder que tinha dominado todo mundo e a última coisa que faltava para conquistar, a última nação que faltava conquistar, ela já tinha conquistado todas as demais nações. A última que faltava conquistar era a nação do carneiro. O que acontece? Estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Uma nação espiritual, sobrenatural. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Presta atenção nos detalhes desse bode. O que tinha então? Um bode que cruzou o rio. O que é cruzar o rio? Ele diz que ele passou o rio, passou por cima do rio, cruzou o Atlântico. Saiu lá da Europa e invadiu a nação mais ao ocidente. Finalmente, a última nação ao ocidente, que havia cobrido toda a terra, aparece justamente no ocidente. Entendeu? Aparece justamente no ocidente. O irmão Branham explica isso muito bem na mensagem A Invasão dos Estados Unidos. Vai ler, de 1954. E estando eu considerando, eis que um bode vinha ao ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Já vamos discorrer. E dirigiu-se ao carneiro que tinha as duas pontas, ao qual eu tinha visto diante do rio. Diante do rio. Então um estava do lado do rio e o outro do outro. Ele cruzou voando, era um bicho sobrenatural, um animal sobrenatural, cruzou por cima do rio, por cima do Atlântico e correu contra ele com todo o ímpeto da sua força. E o vi chegar perto do carneiro e irritar-se contra ele. Não é? Qual era a única nação do mundo que ainda tinha a força protestante, a força do evangelho? A América. Todas as demais nações haviam sido conquistadas. A Alemanha de Lutero, conquistada. A Inglaterra de John Wesley, conquistada. Qual era a única nação que não havia ainda sido conquistada? Por que esse bodão estava irritado com o carneiro? Porque era o único lugar do mundo onde havia uma liberdade própria de religião e de política. Eu vi chegar perto do carneiro e irritar-se contra ele, e feriu o carneiro, e lhe quebrou as duas pontas, pois não havia força no carneiro para parar diante dele. E o lançou por terra, e o pisou a pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu com grande maneira, mas estando na sua maior força, ao mesmo tempo que houve esse encontro de forças, mesmo tempo, nós estamos falando da sétima era, nós estamos falando do começo da sétima era até a Segunda Guerra Mundial e para frente. O que acontece? Nós vamos ver que esse carneiro foi dominado, arrebentou as duas pontas, e o profeta disse que no lugar das duas pontas, outro poder eclesiástico e civil que esse bode tinha, daquelas duas pontas, eu espero que você já esteja captando, ele arrebenta aquelas duas pontas e algo é implantado no lugar. E vi chegar perto, e o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada, e subiram no seu lugar 4 também notáveis. Foi quebrada, e subiram no seu lugar 4 também notáveis para os 4 ventos do céu. Você percebeu os 4 ventos do céu lá em Apocalipse 7? Você percebeu lá? Como é que diz em Apocalipse capítulo 7? Apocalipse capítulo 7 diz assim, ó. E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra a árvore alguma. Agora, o que é que foi que arrebentou? O que é que foi que arrebentou o chifre que tinha no meio do olho desse bode? Você quer saber o que é que arrebentou? Né? Vamos ver aqui. Vocês tenham paciência comigo. Está
está em Apocalipse, eu acredito que Apocalipse, vamos ver aqui onde é que eu anotei. O que acontece é que ao mesmo tempo que estava acontecendo, qual foi o terceiro estágio do ministério do Império Romano durante as eras? Não o quarto estágio, qual foi o terceiro estágio? Porque lembre-se que a Grécia era o terceiro estágio. Foi Babilônia, Medo-Persa e Grécia. E se você perceber, esse carneiro ali era representado, estava representando o Império Medo-Persa, não é verdade? Mas o que acontece nos nossos dias? O que acontece nesses nossos dias? Esse Império Medo-Persa foi o império conquistado mais tarde pela Grécia e que ele, quando ele conquistou, ele não acabou com tudo que aquele império tinha por um tempo, até que Daniel 8 se cumpre. Houve um tempo que tudo que eles tinham conquistado daquele império, eles demoliram e acabaram com aquilo. Aí você pergunta, irmão Billy, o que você está querendo dizer? Você lembra que os Medo-Persas foram quem conquistaram os babilônicos, não é? Agora, os Medo-Persas foram o único povo daquelas nações que era da semente real. Porque eu acredito que era Dário, você vai encontrar isso no livro de Daniel capítulo 2 ou 3, Dário era da semente dos Medos. E ele era da semente de Assuero, aquele que casou com Ester. Então ele tinha a semente havia passado por ali. O que isso significa nas eras? Houve um tempo em que a força do evangelho ainda estava misturada com o Império Romano. Presta atenção nisso aqui. A força do evangelho ainda estava misturada por um tempo. Só que o que acontece? Eles começaram a perseguir na Europa essa força do evangelho que ainda subsistia nas eras lá na Europa e ao redor do mundo. E quando eles viram que não tinha mais o que fazer, essa força, esse tipo de império, ainda que fosse terreno, mas era um império que havia sido... porque os Medo-Persas foram lá no Velho Testamento, quem deu o edito para reconstruir o templo, foram eles que permitiram que os judeus voltassem à sua terra. Você está entendendo? Durante as eras, esse mesmo tipo de império que havia tentado subsistir junto com o Império Grego. Aí você pergunta, irmão Billy, o que é o Império Grego? Ok, o Império Grego, nas eras, foi o Império Papal nas eras. Foi o governo papal, Ministério do Filho do Homem nas eras. Porque lá no Império Grego foi Alexandre o Grande que havia conquistado o mundo inteiro. E quem é que conquistou o mundo inteiro durante as eras? Não foi a Roma papal? Não é verdade? A Roma papal dominou o mundo inteiro. Até isso que eu quero chamar a atenção. Até que apareceu um luterano, né? Lutero. Até que apareceu Lutero e deu uma pancada no meio, bem no meio do chifre do bode, dessa força religiosa que havia dominado o mundo inteiro. Porque quem que Alexandre o Grande representava para nós nas eras? Representava o Papa, aquele que conquistou o mundo inteiro. Então, quando Lutero vem e ele dá uma pancada bem no meio desse império, o que acontece? Não é? O que acontece? Ele rebenta aquele império da besta, porque já era o terceiro estágio. Anticristo até 325. Falso profeta até o começo da sétima era. Aí você fala, não, mas Lutero veio antes. Pois é, mas o efeito da mensagem de Lutero só entrou em plena evidência entre a era de Filadélfia e a era de Laodiceia. Você está entendendo? Então, assim que Lutero veio e deu uma pancada naquele chifre do bode, logo veio João Wesley em seguida na Inglaterra e ainda veio e jogou a santidade em cima e detonou aquele sistema vigente. Aquele sistema vigente foi terminado. Irmãos, o sistema papal das eras foi exterminado. Quer ver que eu provo para vocês? Abra suas Bíblias em Apocalipse 17, 8. Apocalipse 17, 8. Né? O que diz aí em Apocalipse 17, 8? Olha aqui. Aqui, o sétimo anjo, ou aquele anjo que acompanhava João, está mostrando os estágios que a igreja romana teria, porque Apocalipse 17 está falando da igreja romana. E olha o estágio que ele está dizendo. A besta
a mesma pessoa, o mesmo sistema, a mesma igreja. A besta que viste foi e já não é. Opa, aí é um sistema que foi durante as eras. Homem do pecado. Saía um papa, entrava outro. Saía um papa, entrava outro. Mas vai haver uma transição e ele vai entrar no ministério do filho da perdição. Olha o que acontece ali. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo. Opa, transição. E depois da transição, irá a perdição, filho da perdição. Então, entre o ministério do homem do pecado e filho da perdição, há a subida do abismo, que é o assolador que estava prometido em Daniel 9:27, que viria para o santuário de Deus, que foram as denominações na sétima era. Quando ele entrasse, ele cessaria o sacrifício contínuo. O sacrifício contínuo é a palavra de Deus que seria exterminada de entre as denominações, seria completamente tirada. O sangue não é a palavra de Deus? A palavra de Deus não é o Cordeiro? Apocalipse 5 não diz que ele é o Cordeiro? A palavra de Deus é o próprio Cordeiro. A palavra de Deus é Deus. Mas diz que o sacrifício contínuo que havia perdurado durante as eras, ou havia iniciado uma restauração de Lutero até a sétima era, quando chegasse na sétima era, ele seria removido. Ele seria tirado de entre as denominações. Então, entre o ministério do Filho do Homem, que é a besta que é e já não é, um papa entra, um papa sai, ele ia mudar, ia entrar um novo papa. Presta atenção no que eu estou falando aqui. Novo papa. Não o velho sistema. Um novo sistema seria implantado na última cavalgada. Lembra-se que era 4 estágios. Cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo negro e cavalo baio. Então, quando chegasse no terceiro estágio, é o que nós estamos lidando hoje. A transição do terceiro estágio que formou o 4º estágio, o cavalo baio. Né? Então, o que nós estamos vendo aqui, e irá a perdição, e ele continua dizendo ali. E nós sabemos que o que causou isso foi justamente a mensagem de Lutero. Deixa eu ver se eu acho para vocês aqui. Onde é que... Aqui, ó. Apocalipse 16... Apocalipse 16... Não é Apocalipse 16. Onde é que está aqui? Eu queria ler para vocês. Onde fala sobre a mensagem. Aqui, ó. Apocalipse 14, verso 6. Sabia? E vi outro anjo voar pelo meio do céu, que tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e as fontes de águas. Esse anjo foi Lutero. E o seguinte foi John Wesley. E outro anjo seguiu dizendo, caiu, ou está caindo Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações lhe deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Você entendeu? Então Lutero veio e deu uma pancada nesse sistema vigente do homem que é e já não é, e acabou com ele. Ele foi exterminado. Então eles tiveram que arrumar um outro sistema para tentar ajuntar os cacos, para tentar dar continuidade no ministério. Quando vem John Wesley, o que ele diz? Justamente isso. A ponta foi quebrada. Está caindo. E logo aparece o terceiro anjo, que é os últimos 3, né? Que é o 7º anjo, que é a mensagem de Elias sobre a marca da besta. Tá, mas eu quero focar aqui onde nós estamos falando. Então, voltando aqui em Daniel 9, diz assim, ó. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, quando a igreja estava pensando que estava tudo bem, estava tudo certo, aquela grande ponta foi quebrada. Então foi justamente Lutero e John Wesley. Arrebentaram aquela ponta. Foi uma pancada tão forte que estremeceu as bases do inferno e a igreja romana começou a cair e caiu. Mas, você pensa que o reinado terminou? O que aconteceu com o reinado? A ponta grandona, de uma ponta grande, o que acontece? Subiram no seu lugar 4 também notáveis para os 4 ventos do céu. Então o império do homem do pecado, quando essa mensagem veio e entrou em efeito no começo da 7ª era, ela espirrou para 4 nações distintas, para 4 reis distintos que agora tinham o poder dividido. Irmão, se você captar isso aqui, esse poder foi dividido, foi fragmentado. E o profeta, na visão de 33, disse onde é que esses poderes tinham caído. Né? Eu já falei para vocês. Espero que você esteja notando. Tá. E o que acontece então quando esse poder se fragmenta e vai para os 4 ventos
do céu. Olha isso aqui. E de uma dessas nações, saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia, e para o oriente, e para a terra formosa. Qual o único lugar que essa ponta não conseguiu dominar? Norte. Está captando, né? Que aconteceu agora dia 28 de fevereiro, né? Qual é o único lugar que essa ponta não encontrou um domínio completo? E de uma delas saiu uma ponta pequena. Essa ponta pequena é o desolador, é a abominação desoladora, Apocalipse 9:11, que sobe do abismo. Lembre-se que na transição lá em Apocalipse 17:8, do homem que é e já não é, a subida do abismo. Não é verdade? Quando é que foi a subida do abismo? Entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Eu estressei isso tantas vezes e muitas pessoas pensam e dizem que a 11ª hora que está conectada com isso aqui foi na Primeira Guerra Mundial. O profeta nunca disse que foi na Primeira Guerra Mundial. O profeta disse que foi parado às 11 horas do dia 11 do mês 11. Foi parado no dia 11 do mês 11 aos 11 minutos para as 11 horas. Não eram 11 horas ainda. Não eram 11 horas ainda. Ali faltava 11 minutos para a 11ª hora. Então, nós podemos entender pelas Escrituras e pela Bíblia que a 11ª hora o profeta disse, a noiva começou em 1933 no Rio Ohio. Ele disse, a noiva começou lá. Em junho de 33, que foi justamente o mesmo mês que ele teve estas 7 visões. Você sabia disso? Tá, então nós vimos que esparramou para 4 nações, para os 4 ventos do céu. E de uma nação dessas, saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia, e para o oriente, e para a terra formosa. De uma delas. Agora eu pergunto para você. Volta lá em Apocalipse 13:11. Vamos ver algo aqui. Apocalipse 13:11. E vi subir da terra outra besta e tinha 2 chifres. Tá, nós já vimos o que aconteceu com esse cordeiro que cresceu, se transformou em carneiro, arrebentou as pontas. E o que acontece? Foi exterminado aquele império. Acabou. O império do bode exterminou com aquele império. Ele não existe mais. O que existe agora, então? Dragão. É do dragão. Mas você fala, irmão Bill, mas Apocalipse 13:11 não é América? É América. Mas não no primeiro estágio, no segundo estágio. É América, então. Esse dragão. Agora, diz aqui, ó. E de uma delas saiu uma ponta muito pequena. Você lembra que o profeta disse que o novo Papa sairia da América? O novo Papa. Olha a terminologia do irmão Brando. Deixa eu ler para vocês aqui. Tenham paciência comigo. Aqui, ó. Vamos ver onde é que eu anotei. Sei que está anotado em algum lugar aqui. Aqui, ó. Mensagem Os Atos do Espírito Santo, dia 19 de dezembro de 1954. Eu creio, presta atenção, eu creio que num desses dias gloriosos, quando essa confederação unida da igreja ir junta e o novo Papa, em outras palavras, o que ele está dizendo, olha, não quando ele estava no sistema de a besta que é e já não é, não nas eras, não no sistema lá, mas depois da ascensão ele entraria na última cavalgada, no último ministério, que é aquele que era lançado na terra. Olha só, eu vou ler para vocês aqui. Aquele que havia sido lançado na terra e no mar, nas nações e nos povos, dominava as nações e depois os povos, nessa última cavalgada, o cavalo baio, né? Olha o que ele disse, eu creio que num desses dias gloriosos, quando esta confederação unida da igreja ir junta e o novo Papa for trazido dos Estados Unidos. Agora, volte no culto de domingo e veja o mapa do império dividido, que o profeta disse que depois que isso aconteceu, as 4 nações, uma foi engolida por Rússia e a outra ficou dos Estados Unidos. É o Império Romano
mais uma vez, dividido entre norte e leste e sul e oeste. Volte lá e veja o mapa que nós apresentamos para vocês, mostrando onde é que é o leste, onde que fica o oeste, onde fica o norte e onde fica o sul. Um império, o império de Satanás, o Deus dessa era maligna, a abominação desoladora que já está na terra, de acordo com Apocalipse 9:11, já está na terra, já havia se assentado no seu trono, já havia exterminado o sacrifício contínuo entre as denominações. A palavra de Deus foi ou não foi expulsa das denominações? Você está entendendo? Se assenta num lugar que era de Deus. Lá no Velho Testamento, ele não pôs a mesquita de Omar justamente em cima do templo de Salomão? Qual que era o templo de Deus durante nas eras e na sétima era? O templo de Deus eram as denominações. Deus estava nas denominações. Você não viu que durante a festa das trombetas, aquele anjo estava nas denominações soando as mensagens? Ainda que em forma mistério, mas era Cristo, o anjo soando em forma mistério. Mas, no lugar que ele estava, ele seria expulso, seria cortado o sacrifício contínuo na sétima era. Seria cortado o sacrifício contínuo e ainda faltava mais um tempo para Deus lidar só com aqueles que haviam saído de Jerusalém, porque Jesus mandou ele sair de Jerusalém. Espero que você esteja captando. E o novo Papa? Que novo Papa é esse? Já vamos falar. E o novo Papa foi trazido dos Estados Unidos e posto lá de acordo com profecia. A profecia que o profeta está se referindo é Daniel, que eu estou acabando de ler para vocês, que de uma dessas nações. Nós vimos que Rússia engoliu aquelas outras duas. Então ficou apenas Rússia e Estados Unidos. Nós sabemos que o império de Satanás está dividido. E nós sabemos que do lado do norte é a unção comunista que impera no mesmo império. E no lado do sul é a unção romana que impera. Um império, volte lá na estátua de Daniel e veja se não estava misturado. Rembrandt disse que Khrushchev significava barro. E Eisenhower, que era o presidente nos dias que ele estava lá, o profeta Elias, significava ferro. Né? Tá. E o novo Papa? Em outras palavras, não é mais do sistema velho. É quando estiver no novo sistema. Eu pergunto para você, o novo sistema já foi implantado? Já foi implantado. Quando? Entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, mais precisamente em 1939, que foi logo após a visão. E o novo Papa foi trazido dos Estados Unidos e posto lá de acordo com profecia. Então eles formarão uma imagem. Então, quando o novo Papa, quando esse sistema estivesse vigente, então eles formariam uma imagem como a da besta. Eu vou te dizer, olha que perfeito. A verdadeira igreja de Deus será ajuntada. Os reais, verdadeiros crentes tirados da metodista, batista, presbiteriana, pentecostal, nazarenos, peregrinos, santidade, o que forem, irão juntos e cimentados pelo amor de Deus. Isto fará o corpo do Senhor Jesus Cristo, todos os crentes. E os agnósticos e os de mente rasa serão precipitados para um lado. Eles irão direto à confederação das igrejas. Parágrafo 87. A mensagem, os Atos do Espírito Santo, dezembro de 1954. Só para mesmo assunto, antes de eu dar sequência. Agora lembrem-se, o anticristo e a besta é o mesmíssimo espírito. Isso aqui ele está falando no primeiro selo. Aí está a trindade, sim senhor. E 3 estágios do mesmo poder do diabo. Lembre-se, Nicolaíta, que tinha que ser encarnado antes de ser coroado. Então primeiro ele é Nicolaíta, aí ele se encarna no falso profeta, e daí ele é coroado no falso profeta. 3 estágios. Vem, agora observe, 3 estágios. No primeiro estágio ele é chamado anticristo. No segundo estágio ele é chamado falso profeta. No terceiro estágio ele é chamado a besta, que é o que nós estamos falando em Daniel 8. E daí se dividiu em 4 reinos, e um engoliu 2 e o outro ficou do outro lado. E daquele outro lado ele seria tirado. Esse novo sistema seria tirado daquele outro lado. Notem, Nicolaíta, o ensinamento anticristo que começou nos dias de Paulo contra a palavra de Deus, anticristo. Depois ele é chamado de falso profeta, o que quando o ensinamento se tornou um homem, ele era o profeta ao ensinamento da hierarquia da Igreja Católica. O Papa era o profeta da palavra falsa. E isso fez dele um falso profeta. O terceiro estágio é uma besta. Um homem que é coroado nos últimos dias com todo o poder que a Roma pagã teve. Com todo o poder que a Roma pagã. Roma pagã é Roma imperial. Então o aspecto imperial desse império romano que está aqui, não o aspecto sacerdotal papal. Papal é Vaticano, que ainda que mudou
de ministração, ainda que entrou na última cavalgada do cavalo baio, mas o que acontece? O aspecto imperial se chama Estados Unidos da América. Então o Apocalipse 13 é dividido. A primeira parte mostra o império sacerdotal, papal, demoníaco, e a segunda parte, o dragão, significa quando ela voltaria a ser Roma imperial, porque a profecia disse que para trazer a perseguição, assim como foi nos dias de Jesus, sobre o povo, ela teria que se tornar Roma imperial mais uma vez. Aí ele diz assim, um homem que é coroado nos últimos dias com todo o poder que a Roma pagã teve, porque a besta de 7 cabeças, o dragão, olha o que ele diz, foi precipitado do céu e veio encarnado no falso profeta. Aqui está, ele tinha 7 coroas e ele foi precipitado e jogado na terra e no mar. Tudo bem, foi jogado na terra e no mar. Terra são as bestas que saíram da terra. As bestas que saíram da terra são os países, as nações. Ele conquistou as nações e conquistou o mar. O que é o mar? Pessoas, multidões, como está escrito no livro de Apocalipse. Tudo bem, você sabe o que estamos dizendo. Aí é o que o profeta vai dizer. Então quem é este camarada que aparece nesse último estágio? Quem é este cavaleiro? Vocês sabem quem ele é? É o super-homem de Satanás. Primeiro selo, 18 de março de 1963. Parágrafo 367 em diante. Voltando aqui na Bíblia agora. Eu sei que eu estou talvez falando um pouco rápido, mas depois você volta e veja a gravação. Que eu tenho que cobrir muito terreno aqui ainda hoje. Vamos lá. Mas eu sei que você deve estar gostando. E de uma dessas nações. Por isso que o novo Papa seria trazido de uma dessas nações, não no estágio cordeiro nem carneiro, no estágio dragão. E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia e para o oriente e para a terra formosa. Menos o norte. Esse engrandeceu até ao exército do céu, e a alguns do exército e das estrelas deitou por terra e as pisou. Nós sabemos que o profeta explica quem são essas estrelas. São estrelas caídas, que são aqueles verdadeiros homens que estavam na era de Laodiceia, que seguiam os ensinamentos de Lutero, de John Wesley, de Paulo, de Irineu, de Martim, de Columbo, os grupos remanescentes lá, que seguiam a palavra até que a abominação desoladora entrou no meio deles e os enganou, os derrubou por terra. Foram enganados. E olha o que ele faz. Esse engrandeceu até ao príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício. Opa! Você viu? Quem é que é esse camarada? Esse camarada é Apocalipse 9:11. Aquele renovo abominável de Isaías 14. Depois que ele levou uma pancada, foi chutado do céu aqui embaixo, ainda assim, todo transpassado, todo arrebentado, sai um renovo abominável em uma nação chamada Estados Unidos da América, que é a metade do império, que domina a metade do império, e a outra metade, quem domina, é a Rússia, o rei do norte. E se engrandeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Então aquilo que estava na dimensão de lá, no inferno, o próprio inferno e os demônios que estavam lá entraram dentro do santuário que era de Deus. E o exército lhe foi entregue. Quem é esse exército que foi entregue? Você quer saber? Anota aí então. Vamos ver lá o exército que foi entregue. Apocalipse 9. Apocalipse 9. Apocalipse 9, 15. Olha lá. Olha que perfeição. Apocalipse 9, 15. E foram soltos os 4 anjos, mesmos 4 anjos, mesmas 4 nações, que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano a fim de matarem a terça parte dos homens. Que exército que foi dado para esse camarada que estava usando essas nações? E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões e ouvi o número deles. Que exército que foi dado para esse camarada? Inferno, né? A parte do inferno que estava presa lá até... Por que Satanás entrou no santuário de Deus? Porque eles expulsaram Deus de lá. Então a única maneira de nós termos Deus em totalidade em nossas vidas é expulsar qualquer espírito de incredulidade das nossas vidas. Não é verdade? E ele diz assim, e o exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo por causa das transgressões. E olha, ele prosperou. Olha,
e lançou a verdade por terra. A palavra saiu ou não saiu do meio das denominações? Cristo saiu, ele não foi visto pelo lado de fora em Apocalipse 3:20, tentando entrar de volta, mas tinha alguém lá dentro que não o queria lá. Não é verdade? E o exército foi entregue com o sacrifício contínuo por causa das transgressões e lançou a verdade por terra. Qual é a verdade? A palavra de Deus é a verdade. Fez isso e prosperou. Olha o que ele diz aqui, ó. Depois ouvi um santo que falava e disse a outro santo, àquele que falava, até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora? Até quando durará a visão? Eu pergunto para você, desde 1933, quando o profeta teve a visão dessa abominação desoladora subindo do abismo, porque a visão do profeta que ele teve em 1933 é a subida do abismo. Ele viu esse espírito do diabo se encarnando na terra, primeiro em uma forma fragmentada, e depois ele consegue unir esse império dele. De 4 ele consegue deixar em 2, mas esses 2 ele não consegue unir. O que nós vimos dia 28 de fevereiro? Os 2 lados do império preparados para o terceiro ai, não é? Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo aquele que falava, até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora? Em outras palavras, até quando vai durar o sacrifício contínuo? Até quando a palavra vai ficar no templo de Deus? Até quando a palavra vai ficar nas denominações? E da transgressão assoladora. Para que era a transgressão assoladora? Para que era o assolador? Qual era a missão dele? A missão dele era para que ele tomasse o santuário, que era de Deus, e o exército a fim de serem pisados. E o exército, ele ia tomar o santuário e ele ia tomar o exército. Os 200 milhões de demônios, ele ia liderar eles e ele ia tomar também o santuário. O santuário que uma vez era Deus que estava lá. Irmãos, espero que vocês estejam captando, né? O que seria entregue para ele? O santuário. E o que mais que seria entregue para ele? O exército. Para que era o exército? Para pisar o santuário. Para sujar, para transformar aquilo que era puro em imundícia. Então esses 200 milhões de demônios sobem para transformar não só o mundo físico, mas o mundo espiritual em imundícia. Aí ele diz assim, e ele me disse, quanto tempo até que isso aconteça? E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la. E eis que me apresentou diante uma como semelhança de homem. Eu ouvi uma voz de homem nas margens do Lai, a qual gritou e disse, Gabriel, ali foi quando Deus deu a permissão para que o anjo dele fosse até o profeta que estava na terra e lhe desse a revelação daquilo, o que significava aquilo. Não é? Nós sabemos que esse anjo voltou no nosso dia. Voltou ou não voltou? Ele não aparece lá em Apocalipse 7? E mais tarde, ele não aparece encontrando o seu profeta? Em 1946, e olha, eu vi uma voz de homem nas margens do Lai, a qual gritou e disse, Gabriel, quem é Gabriel? Nós já falamos quem é Gabriel. Gabriel, dá a entender a este a visão. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado, e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse, entende, filho do homem. Olha aqui o filho do homem, né? Que era o profeta de Deus, Deus no profeta, falando qual era a visão. Porque esta visão se realizará no fim do tempo. Esta visão que ele teve se realizaria no fim do tempo. E estando ele falando comigo, caí com o meu rosto em terra, adormecido. Ele, pois, me tocou e me fez estar em pé. E disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. No último tempo da ira. Então, esse último tempo da ira não era a ira de Deus sobre os judeus, mas na ira de Deus sobre a dispensação gentílica. Porque o mesmo plano que Deus, o mesmo desafio que Deus deu para os judeus, Deus daria para os gentios. Então ele diz assim, mas isso aqui que você viu só acontecerá no último tempo da ira, para os gentios. E ele disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Quantas eras eram determinadas para os gentios?
7 eras. Então, quando chegasse no final da 7ª era, isso aconteceria. Você está captando, né? Aí ele disse assim, ó, aquele carneiro que viste com 2 pontas são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia e a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro. Em outras palavras, aqui, lá para os judeus, foi Medo-Persa. Você vai ver que a nação Medo-Persa é exatamente como a América foi, a mais semelhante como a América foi. Porque estava dividido em 2, os Medo e Persas, que eram 2 impérios que haviam se unificado, assim como a América, que era o Sul e o Norte, que lutaram até se unificar e assim por diante. E várias outras coisas. Inclusive, foi a nação usada pela Babilônia para trazer o aperto sobre Daniel, porque ele estava orando. Então, o aperto será trazido por essa mesma nação que aparecia aqui. Você veja isso em Daniel 2 ou 3. Aquele carneiro que viste com 2 pontas são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia e a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro. Então, aquele rei que governou, quem era o rei da terra nas eras da igreja? Quem governava e dominou o mundo inteiro? Não foi o Papa? Não eram os papas? Não é verdade? Então, o que acontece? É o rei primeiro, não o último tipo de rei, mas o primeiro tipo de rei. Porque você vê que se ele era rei lá e era o diabo, mas você vai ver que ele sobe do abismo em Apocalipse 9:11. Você entendeu? Então há uma transição de ministério e toda a força demoníaca sobe do abismo agora. Então há uma transição de ministério e ele entra para a última cavalgada. Mas o bode peludo é o rei da Grécia e a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro. O ter sido quebrada, levantando-se 4 em lugar dela, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela. Não é perfeito isso aqui? Não é exatamente a visão de 1933? As 4 nações? Olha o que vai acontecer no fim destas 4 nações. Elas ainda estão aí, não é verdade? A Itália está aí, ainda que foi engolida pelo governo, ainda que foi engolida pelos comunistas, mas todas as nações estão aqui. Mas no fim do seu reinado, quando... Deixa eu ver aqui em inglês que tem uma palavra melhor aqui para vocês entenderem. Daniel 8:23. Vamos ver aqui. Quando os transgressores chegarem à sua plenitude. Presta atenção. Mas no fim do seu reinado, quando os transgressores chegarem à sua plenitude, se levantará um rei feroz de cara e será entendido em adivinhações. Olha só. E se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, destruirá os fortes e o povo santo. Quem é esse rei que apareceria? Não lá na Primeira Guerra Mundial, não na Segunda Guerra Mundial, mas entre a Primeira Guerra Mundial, quando esse camarada entra no poder, quando esse rei entra nas nações do mundo e depois entra nas denominações, na esfera eclesiástica, na esfera religiosa. Quem era aquele chifrinho que aparece? Apocalipse 9:11. Quem é esse rei que aparece? Quer ver? Volta lá em Apocalipse 9:11 e leia lá para você ver se não diz. Olha o que diz aqui, ó. Apocalipse 9:11. E tinham sobre si rei. Quem é esse rei que tinham sobre si entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Quem é o anjo do abismo? Satanás, o próprio, a pessoa de Satanás. Em hebreu era o seu nome Abaddon e em grego Apolion. Passado é já um ai, eis que depois disso ainda vem 2 ais. Então entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, esse rei aparece. Agora esse rei que aparece, esse rei, de acordo com o que a Bíblia diz aqui em Apocalipse 12, e de acordo com o que o profeta falou, ele tinha 7 coroas. Ele foi coroado 7 vezes. Então quer dizer, Satanás, na sua forma, no seu ministério de filho da perdição. Aí você discorda de mim, fala, não, irmão, o profeta disse que Satanás só estará encarnado quando a noiva sair daqui. Volta e leia. Quando a noiva sair daqui, não é mudança de corpos. Nós saímos daqui primeiro, João foi arrebatado primeiro no Apocalipse 4. Ele foi tomado em Apocalipse 4. Mas a mudança de corpos, o rapto só aconteceu em Apocalipse 10:7, quando os 7 trovões soaram
Em Apocalipse 10, quando os 7 trovões soaram as suas vozes. Então, a plenitude da encarnação de Satanás só acontecerá quando nós tivermos nossos corpos transformados e nós desaparecermos daqui. Mas, quando a noiva for tomada, olha o que o profeta diz aqui, para provar. Está no 4º selo. Notem agora. A ele será dado o coração de uma besta. Naquele tempo. E Satanás, o próprio, se encarnará. Porque quando a igreja subir, Satanás é lançado na terra. Tá, mas eu pergunto, quando é que a igreja sobe? Quando a igreja subir, Satanás é lançado na terra. Vem, então está feito. Toda acusação está feita. Vem o 4º selo, parágrafo 183, do dia 21 de março de 1963. Né? Diz assim, mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei, feroz de cara, e será entendido em adivinhações, e se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os fortes e o povo santo. E pelo seu entendimento, também fará prosperar um engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e por causa da tranquilidade destruirá muitos, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Lembra da pedra que foi cortada lá em Daniel capítulo 2, e aquela pedra acertou os dedos da imagem? Você lembra daquilo? É a mesma visão. E ele diz, e a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. E eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem entendesse. Então, se você voltar no versículo 13 ali, eu acho que isso aqui é muito importante eu falar para vocês. Vamos ver aqui. No versículo 13 diz assim, depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava, até quando durará a visão do contínuo sacrifício? Uma pergunta. E da transgressão assoladora? Outra pergunta. Para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pesados? Outra pergunta. Você lembra quantas perguntas fizeram para Jesus? Em Mateus 24? São as mesmas perguntas. Está se tratando da mesma coisa. A resposta para essas perguntas, porque lá as perguntas foram... Diz-nos, quando serão estas coisas que não haverá pedra sobre pedra? Em outras palavras, quando é que o santuário será destruído? Quando é que cessará? Quando é que cessará o sacrifício contínuo lá para Israel, lá atrás, né? Em outras palavras, até quando é que não vai ter pedra sobre pedra no templo? Lá era físico, mas aqui era espiritual, as denominações. A outra pergunta, e que sinal haverá da tua vinda? E aqui, até quando haverá a transgressão assoladora? Até quando haverá a transgressão assoladora? Porque em seguida você vê que o santuário foi limpado. Irmão, sabe o que é o santuário ser limpado? Quando esse camarada entra nas denominações, e ele suja todo o santuário, e ele transforma num lugar imundo como uma inundação, que ele disse que nas asas do assolador ele viria como uma inundação. Já vou ler para vocês. Quando ele faz toda aquela sujeira, não é verdade? Quando o mundo inteiro estava poluído, quando você e eu estávamos no sistema romano, estávamos nas denominações, haveria uma limpeza do santuário. Mas do verdadeiro santuário. Aqueles escapados, aqueles que saíram de Jerusalém, não aqueles que estavam lá, mas aqueles que haviam saído. Então as perguntas são, até quando? Quando serão essas coisas que não haverá pedra sobre pedra? Em Mateus 24, 3. É a mesma coisa que a primeira pergunta. Quando o santuário será destruído? E a segunda pergunta. Que sinal haverá da tua vinda? Até quando haverá a transgressão assoladora? Até quando ele vai assolar o santuário? Até quando as ideias denominacionais estariam na noiva, influenciando-a? Até quando a imundície de Satanás, a influência humana, estaria entre o povo eleito de Deus? Até quando? E daí a última pergunta. E do fim do mundo? Que é a mesma última pergunta. Quando o santuário e o exército serão pisados? Aquele santuário. Não o santuário de Deus, mas aquele santuário que era de Deus. Não o templo de Salomão, mas o verdadeiro templo de Deus. A noiva de Cristo. Você está entendendo?
Quando o santuário e o exército serão pisados? Né? Então, a resposta está em Daniel 9, 27. Irmãos, vamos lá em Daniel 9, 27. Né? Daniel 9, 27. Olha aqui, que maravilhoso. Tá, me acompanhe com atenção. Verso 26. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. Então lá para os judeus, foi quando o Messias foi tirado do meio deles, não é? Foi sacrificado. Tá. Para os nossos dias, quando é que a palavra foi tirada do meio das denominações? Quando é que a palavra foi tirada do meio das denominações? O profeta disse que o jubileu da era Laodiceia foi em 1956. Só estou citando fatos. Aí, 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Quem é o povo do príncipe que viria destruir a cidade e os santuários? 200 milhões de demônios. E o seu fim será como uma inundação e até ao fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Então nós sabemos que lá Jesus, depois de 62 semanas, eu estou falando para os judeus agora, tá? Não se preocupe, eu estou falando para os judeus. Lá nos dias de Jesus, o templo literal, 62 semanas, a partir da 62ª semana, Jesus começou o seu ministério. Quando ele estava com 30 anos de idade, pregou 3 anos e meio e foi crucificado. Então, ou 69 semanas, aliás, 69 semanas. Na semana 69 foi quando ele entrou, quando ele começou o seu ministério e por metade da semana ele pregou 3 anos e meio, não é verdade? Quando ele pregou 3 anos e meio, ele foi tirado. E aí faltam os 3 anos e meio para os judeus. Aqueles 3 anos e meio, eu estou falando deles aqui, estou falando dos judeus. Agora, no verso 27 diz assim, e ele firmará um concerto com muitos por 1 semana. Né? E ele firmará com muitos um concerto por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Né? Então, na metade da semana, lá para os judeus, quando cessou a metade da semana lá, quando Jesus cumpriu os 3 anos e meio do ministério, foi destruído o santuário, não é verdade? Foi destruído o santuário lá, literal, e veio até aos templos dos gentios. O que aconteceria depois que fosse encerrado aquele sacrifício lá? Aquele sacrifício e a oferta de manjares. Depois de 2000 anos, quem apareceria? Sobre as asas das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Agora, lá para os judeus, o assolador foi a mesquita de Omar. Aqui para nós, o assolador foi Apocalipse 9, 11. Quando esse anjo do abismo sobe do abismo, entroniza aqui em cima, primeiro de uma forma fragmentada, mas depois ele consegue unir o reino, aquele mesmo reino que havia sido acertado em cheio pela mensagem de Lutero, em cheio pela mensagem de John Wesley, fragmenta aquele império, perde a sua força, aqueles metais haviam se separado, mas ele ainda consegue reunir as suas forças, mas entre a fragmentação daquele império lá, entre ele erigir aquela imagem, porque a imagem foi erigida, lembre-se que aqueles impérios nos dias de Daniel eram impérios separados, mas no final aquela imagem seria ajuntada, todas aquelas forças seriam ajuntadas, por isso que em Apocalipse 13 nós vemos que esses poderes estavam ajuntados, Apocalipse 13. Então no final ele ajuntaria essas forças de volta, depois da pancada de Lutero, ele ajuntaria de novo tudo que o Satanás foi na primeira era, tudo que Satanás foi na segunda era, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta e na sétima era, ele ajuntou para a última cavalgada. Você está entendendo? Mas houve uma transição no ministério ali. Quando ele estava nas eras, na sua cavalgada, do cavalo branco, cavalo vermelho e cavalo negro, Lutero vem e dá uma pancada nele e espatifa esses poderes, eles fragmentam. O que ele faz? Ele une esses poderes. É um tempo de união. Ele une esses poderes. Por isso que a Confederação de Igrejas, o Conselho Mundial de Igrejas, é a união de igrejas. Você está entendendo? Unir o poder político através das Nações Unidas e unir o poder religioso através do Conselho Ecumênico.
Quando ele une essa força, nesse meio tempo de levar a pancada e ele ter unido de volta esse império romano que agora está dividido em dois lados, o império comunista ou o lado comunista de um império e o lado romano do mesmo império, Deus jogou barro no meio dessa estátua. Comunismo, não é verdade? Deus jogou barro para misturar aqueles materiais. E quando isso acontece, era para enfraquecer o reino, e é o que nós estamos vendo, nós vimos no dia 28 de fevereiro agora, foi justamente esta visão que nós vimos o que é que está acontecendo. Vamos ver, eu li para vocês sobre o profeta falando sobre esse carneiro, não é? Outra coisa muito importante que eu gostaria de falar para vocês aqui. Irmãos, é muito importante nós entendermos que nesse período que nós estamos vivendo, Deus disse que haveria uma segunda cavalgada. Os mesmos espíritos que estavam lá nos dias do profeta estão aqui hoje. Os filhos daqueles reis, eu disse para vocês no começo do programa, Apocalipse 7, 3, o que o anjo disse, ordenou lá. Ele disse assim, ó, não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos de Deus. Mas o profeta explica para nós que ele apenas disse que não deveria haver uma destruição completa até que 144 mil fossem assinalados. Mas entre os 144 mil e a sétima era, aparece a noiva, onde ela é tomada. Quando a noiva é selada, então começa exatamente onde eles haviam parado. Eu vi uma notícia essa semana que dizia assim, o maior confronto entre Estados Unidos e Rússia desde os dias da Guerra Fria. Por que Deus teve que enviar um profeta de Deus entre Apocalipse 9 e Apocalipse 11? Para chamar uma noiva, mas enquanto ele chama uma noiva, esse anjo pisa um pé na terra e um pé no mar, e ele espera até que o último eleito entre. Quando o último eleito entrar, não será arrebatado. Quando o último eleito entrar, não será arrebatado. Ou não ter a mudança de corpos, não é isso. Mas quando ele tiver sido tomado, lembre-se que nos dias da Arca de Noé, eles estavam dentro da arca, selados dentro da arca, a palavra, por 7 dias. Eles não estavam flutuando acima do mundo, não havia sido raptado ainda para entrar no novo mundo do outro lado, mas ainda estavam na terra. Mas eles não podiam sair da arca e ninguém mais entrava na arca. Por 7 dias. Por 7 dias. Não é verdade? Então, nós vamos ver o que é que está acontecendo. No 8º dia foi onde o juízo de Deus começou a cair. Nós vamos ver que a última festa, entre a limpeza do santuário, que foi a palavra de Deus. O que é a limpeza do santuário? É expiação. A limpeza do santuário é a expiação. Quando o sacerdote entrava lá dentro e ele tinha que limpar o santuário, ele tinha que ungir o santuário com as 7 gotas do bode, do novilho, ele fazia isso sobre o lugar santíssimo, depois ele saía e fazia aquilo no altar. E ele fazia isso pelo sacerdote e pela congregação. Então o dia da expiação, que é o dia que vinha logo após os dias da festa das trombetas era o dia 1º ao dia 10. Entre o entardecer do dia 9 até o dia 14, celebrava-se o dia da expiação, que é a limpeza do santuário. Né? Então, a limpeza do santuário, logo após a limpeza do santuário, tinha 7 dias que eram contados, que era chamado de festa dos tabernáculos, que também quer dizer festa de ajuntamento, que é o ajuntamento da noiva. Onde é que a família de Noé foi ajuntada? Não foi dentro da arca? Onde é que nós somos ajuntados? Não é na palavra? Mas, durante aqueles 7 dias, quando chegasse no final daqueles 7 dias, os juízos de Deus cumpririam sobre a terra. Nós temos tido de 1963 a 2013, 49 anos, cumpriu-se agora o 50º ano, não é verdade? Então, nós vemos onde é que nós estamos no dia 28 de fevereiro, quando completou o 50º ano, no mesmo dia, no mesmo instante, aparecem as 2 superpotências do mundo prontas para a guerra. Eu pergunto para você, será que a noiva já foi selada? Eu não estou afirmando nada, estou te perguntando. Será que a noiva de Cristo já está selada? Será que nós já fomos chamados?
Será que nós já estamos na palavra? O mundo está para o lado de fora e nós estamos para o lado de dentro? E nós só estamos esperando o momento daquela grande manhã chegar para tirarmos daqui? Nós vemos todas as profecias se cumprindo e nós entendemos o que é que está acontecendo. Então, veja, a festa das trombetas se cumpriram. O dia da expiação se cumpriu. E a festa dos tabernáculos? Eu falei para você, passaram-se 50 anos desde quando a expiação foi manifestada entre nós. Quem é a expiação? Não é Cristo? Cristo é a nossa expiação. A palavra. A palavra não foi restaurada para nós? Os 7 selos não foram revelados para nós? As 7 gotas de sangue que eram aspergidos sobre o lugar santíssimo, a noiva. O Cordeiro não deixou o trono, ele não saiu daquela dimensão e veio para a nossa dimensão para revelar para nós os nomes. Ele saiu ou não saiu daquela dimensão para esta dimensão? Você me responda. Não foi visto em 1963 7 anjos nesta dimensão? Não na outra, vindo da outra dimensão, como primeiros 7 pontinhos, mas manifestados como 7 anjos, aqui nesta dimensão. E Apocalipse 5 diz que os 7 Espíritos de Deus é o Cordeiro de Deus. Não diz lá? Apocalipse 5 diz assim: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. Ora, imolado, o sangue, a expiação, a limpeza do santuário, limpando a noiva, preparando a noiva. Para quê? Para que nós pudéssemos entrar com ele, para que onde ele estiver, aí nós estivéssemos. O cordeiro, como havendo sido morto, ele tinha 7 pontas e 7 olhos, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ora, os 7 Espíritos de Deus, que o profeta diz que na verdade é um Espírito com a manifestação sétupla, 7 anjos, 7 mensageiros, que é a manifestação de Cristo, que aconteceu durante as eras. Não era a manifestação de Paulo. Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A manifestação de Cristo em Paulo, a manifestação de Cristo em Irineu, a manifestação de Cristo em Martim e até Elias, o último mensageiro. Nessa era, nós tivemos toda a manifestação do Cordeiro. Todo o Cordeiro foi manifestado, a nossa expiação. Agora, ela foi manifestada. E logo após, no 7º mês, na 7ª era, havia a festa dos tabernáculos, que era uma semana. E o profeta disse na mensagem Futuro Lar que quando entrava o 8º dia, não contava mais tempo, era eternidade. Eu pergunto para você, será que nós já estamos na eternidade? Será que nós já entramos nesse tempo? Será que já se cumpriu a dispensação gentílica e agora virá o aperto sobre a noiva um pouquinho antes de nós sermos tirados daqui? Será que nós estamos vivendo naqueles tempos? Será que não é hora de nós inventariarmos a hora que nós estamos vivendo? Com toda a realidade da palavra de Deus sendo revelada nessa hora sagrada e pia que nós estamos vivendo? Onde toda a palavra está sendo revelada de uma maneira que nunca aconteceu antes? Eu deixo a pergunta para você. Irmãos, que Deus possa abençoar vocês. Eu quero continuar falando sobre este assunto para deixar o mais claro possível. A visão de 1933 é a visão de Daniel capítulo 8 e capítulo 7 e as outras visões também. Se trata da mesma visão. Olha, se você ler Daniel 7, versículo 23, versículo 23, leia lá comigo. Aqui, versículo 8. Vamos encerrar com isso aqui. Eu sei que é bastante informação, mas você pode muito bem voltar depois e pegar. Capítulo 7, versículo 28. Ou capítulo 7 de Daniel, versículo 8. Quando ele entrou no último estágio, na última cavalgada, diz assim, depois disso, verso 7, depois disso eu continuei olhando nas visões da noite e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, é o animal que está na terra hoje. E eis aqui o 4º animal terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, América, né, que é o ferro. O Mombrand diz que a América é o ferro, Eisenhower. Barro é a Rússia. Muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços, e pisava os pedaços que sobejava, era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas.
Estando eu considerando as pontas, nos dias das Nações Unidas, o profeta diz que isso aqui são aquelas 5 nações predominantes do lado ocidental e as 5 nações predominantes do lado oriental. A imagem de Daniel. Lembra que tinha os dedões da imagem de Daniel? O dedão do lado oriental é Rússia. O dedão do lado ocidental é os Estados Unidos da América. Então esses 10 aqui que estão aparecendo é justamente as 5 nações predominantes do lado do norte do reino e do lado do sul do reino. Lembre-se que o reino está dividido. E Jesus disse que o reino que estiver dividido não subsiste. Mas Deus, nos últimos dias, jogou o próprio reino de Satanás contra o reino de Satanás. Ou você vai dizer para mim que a América é uma nação de Deus. Ou você vai dizer para mim que a Rússia é uma nação de Deus. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. Né? Tá. Qual é essas pontas que foram arrancadas lá? As 3 primeiras pontas que foram arrancadas. Não era de um lado a América e do outro lado Benito Mussolini, Hitler, que foi engolido pelo terceiro? Então, no lugar delas, eis que nesta ponta havia olhos como olhos de homem e uma boca que falava grandiosamente. Abominação desoladora. Apocalipse 9:11. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou, e seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Isso aqui é 1963, quando o juiz supremo aparece na forma da nuvem, não é verdade? E o que é que tinha então? Tem mais personagens. Um rio de fogo, uma nave saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo. Qual é o dia do juízo, então, de toda a terra? Hoje. O irmão Branda disse, eu acredito que na mensagem, não sei se porque não somos uma denominação, ele disse que o dia do juízo branco, ou trono branco, o dia do juízo no trono branco, é uma repetição ou um replay do que foi feito no nosso dia. O irmão Branda disse isso. E abriram-se os livros. Então, diante dele assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então, estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinham da ponta. Que ponta é essa? Aquela que subiu do abismo, o renovo abominável de Isaías 14. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado no fogo. Ele viu até o final. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada a prolongação de vida até certo espaço de tempo. Estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se a um ancião de dias e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. É esse reino que tem vindo a nós, né? Vamos continuar aqui, só mais um pouquinho. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo e as visões da minha cabeça me espantavam. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto. E ele me disse, e fez-me saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino. Nos dias desses reis, nós receberíamos o reino. E possuirão o reino para todo sempre e de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava a pés o que sobrava. É o império hoje. E também das 10 pontas que tinha na cabeça, e da outra ponta que subia, de diante da qual caíram 3. Essa ponta que subiu é Apocalipse 9:11. As 3 pontas que haviam caído era América, quando era cordeiro ainda. Presta atenção, anota aí. A América, quando era cordeiro. E tem mais 2 nações que caíram ali. Né, ó. E também das 10 pontas que tinha na cabeça e da outra que subia, de diante da qual caíram 3. Porque naqueles dias que ele estava subindo em Apocalipse 9:11, a América caiu. E se transformou em dragão porque ele tomou a América. Né? Também caiu também Benito Mussolini, caiu a Alemanha, que o poder passou para a Alemanha e foi engolido pela
pelo comunismo. E você vai perceber que a União Soviética também caiu. Mas do remanescente da União Soviética é de onde vem o juízo de Deus. O profeta de Deus nunca disse que a União Soviética jogaria uma bomba no Vaticano. Mas como que ele sabia, sendo que nos dias dele era a União Soviética? Porque ele viu em Daniel 11 que a União Soviética seria dissolvida. Esse é o motivo da vingança da Rússia, pela dissolução da União Soviética, que veio através da mão da grande prostituta e dos Estados Unidos da América. Então, o motivo da vingança deles é este. Então, o que acontece? A União Soviética haveria de ser dissolvida e o que sobrasse daquele império, que é o Império Russo, Rembrandt disse na mensagem A Marca da Besta, assim diz o Senhor, eu acredito que é, assim diz o Senhor, o Império Russo jogará uma bomba atômica de algum tipo e queimará a cidade do Vaticano. Né? Então quem é esse chifrinho que sobe, que aparece nos dias dessas nações? Esse chifrinho derruba todas elas. Ele derruba a América, ele derruba Itália, ele derruba a Alemanha. Só que ele derruba também o comunismo com Stalin. Mas depois ele se levanta. Leia Daniel 11, a hora que você tiver tempo. Daniel 11 retrata a jornada inteirinha dos Estados Unidos da América e da Rússia. Você vai pegar desde o começo dessas duas nações lá atrás, a partir da Primeira e Segunda Guerra Mundial, até o final, o que essas duas nações fariam. O Rei do Norte e o Rei do Sul. Se você não captou tudo, volte e veja o culto do domingo. Nós colocamos o mapa lá para mostrar onde é que fica o Norte, onde é que fica o Sul e assim por diante. E ele diz aqui, ó, esta mesma ponta, das quais caíram 3, aquela ponta que tinha olhos, então é profeta, é o novo Papa, é o novo ministério desse Papa que tinha 7 coroas, que o profeta diz ali, que aparece lá em Apocalipse 17. E uma boca que falava grandiosamente, e cujo parecer era mais firme do que os das suas companheiras. E olhava e eis que esta ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Né? Dominou todas as denominações, menos ou até que veio o ancião de dias e foi dado o juízo a quem? Aos santos do Altíssimo. Então quem é que julga o mundo? Quem é, através de quem que o mundo será julgado naquele dia? Mesmo lá quando for repetido lá no trono branco? A noiva. Chegou até que veio o ancião de dias e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Então haveria um tempo que os santos possuiriam o reino. Amém? Chegaria um tempo em que os santos possuiriam o reino. Diz assim, o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, que é o reino que nós estamos vivendo hoje. O estágio que nós estamos vivendo hoje. O quarto cavalo. O quarto estágio. Não é verdade? O qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. E quanto às 10 pontas, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Nós já falamos que é a imagem de Daniel, 5 dedos de um lado e do outro. E depois dele se levantará outro. Então, após os dias da formação, ou nos dias da formação, desde o Império Otomano lá atrás, que eram 10 reis, até a entrada desse novo sistema mundial, que já está na Terra, o que aconteceria? Se levantaria outro, qual será diferente dos primeiros, e usará a 3 reis. O mesmo chifrinho que sobe do abismo, que estabelece o seu reino aqui na Terra, e está na Terra hoje, foi o mesmo rei que usou Benito Mussolini, foi o mesmo rei que usou Hitler, foi o mesmo rei que usou Stalin, mesmo rei. E o mesmo rei que usaria a América. Né? E proferirá palavras contra o Altíssimo e assim por diante. Você pode continuar lendo em casa, você vai entender o que acontece ali. Você lembra? Você lembra que na visão de 1933, o profeta disse que viu viu Roosevelt na época indo por 4 mandatos. Por 4 mandatos ele estaria no poder. Quase como que um ditador, né? E ainda quando a América era um carneiro, não quando ela era um dragão. Mas de repente, ele vê ela se transformando em um dragão. Sabe quando é que ela se transforma em um dragão? Quando aquela mulher aparece dentro dos Estados Unidos da América. Então, com Kennedy, essa mulher entra lá. E a partir de Kennedy, ele está lá exercitando o seu papel para trazer a perseguição contra os filhos de Deus nesta hora que nós estamos vivendo. Bom, eu acho que vocês captaram, né? E leia o livro de Daniel,
que tem muito mais coisas ali e poderemos estar estudando, poderemos estar vendo o que é que Deus está fazendo nesta hora. É uma hora tremenda, mas não tem como nós estamos fazendo tudo que nós podemos para tentar encorajar você a perceber o momento que nós estamos vivendo. O momento que nós estamos vivendo, a hora que nós estamos vivendo e o perigo que corre aquele que não está selado dentro da palavra de Deus. O profeta disse que nós somos selados pela palavra de Deus, né? Nós somos selados pela palavra de Deus. O profeta disse isso. Eu tenho até a nota aqui, mas nosso tempo já foi esgotado. E temos muito mais coisas que dizer. Agora, não adianta nada você sentar aí e não se esforçar para entender. Não. Daniel se esforçou para entender. Daniel foi jejuar, Daniel foi orar, Daniel foi buscar em desespero. Senhor, me revela o que está acontecendo. Porque ele havia percebido que só faltava um pouquinho de tempo para o fim daquelas coisas. Não é verdade? Então, nós vamos entender que essa é uma hora muito especial em que os filhos de Deus estão tendo sobre toda a terra uma hora difícil, mas muito especial. Eu vou ler aqui os irmãos que nos acompanharam. A irmã Lucy e a irmã Emily, em Montevideo, no Uruguai. A irmã Helenice e irmãs. Irmão Daniel e família. Irmão Tiago e Rosane, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. A irmã Margarete, a irmã Sabrina e a irmã Yasmin, de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Irmão Abraão e família em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Irmão Daniel e Lilian, em Joinville, Santa Catarina. Irmã Maria e Franciele, em Itajaí, Santa Catarina. Irmão Ezequiel, irmã Juliana, irmão Juarez e irmã Cladir, em Cordilheira Alta, em Santa Catarina. Irmão Juraci, irmão Eduardo, irmã Érica, irmã Miriam, em Londrina, no Paraná. Irmã Regiane Munhaque, em Curitiba, no Paraná. Irmã Josiane, a irmã Josiane, irmão Elber, em Curitiba. Irmão Eliezer e Marília, em São José dos Pinhais. Irmã Dalit e família. Irmão Gessé e Sara. Irmão Davi e família. Irmã Ana Paula Maia. Todos em São José dos Pinhais. Irmã Deise Sarmento, em Pinhais. Irmão Elifas e Mônica, em Macaé, no Rio de Janeiro. Irmão Gerson e família, em Ferraz de Vasconcelos. Irmão Josias e família, em São Paulo. Irmão Rubens Brito e família, em Campinas. Irmão Aparecido e família, em Cosmópolis. Irmão Sandro, em Vera Cruz do Oeste. Irmã Ana Paula Firmino e família, em Bela Vista do Paraíso. Irmão Edson e Sueli, em Assis Chateaubriand, no Paraná. Irmã Ruth e irmã Graça, em Toledo, no Paraná. Irmão Lorivaldo e família, em Toledo, no Paraná. Irmão Jair Oliveira. Irmão Gabriel, irmã Débora, irmão José. Irmã Inês Souza. Irmão José Francisco e família, todos em Toledo, no Paraná. Irmão Mário Hugo e família, em Mossoró, no Paraná. E também a irmã Sueli Maia e a irmã Ruth Maia, em Pinhais, no Paraná, nos acompanharam. Vocês leiam o livro de Daniel. Grandes coisas nos aguardam nesse momento tão maravilhoso que nós estamos vivendo. Que Deus possa continuar abençoando vocês. Que vocês possam ser abençoados nesta noite, nesta semana. Tenham uma noite abençoada. Fique com Deus e até a próxima. Deus abençoe.